O que é o trabalho, para quem não faz a menor ideia do que é o desenhista lá? Como é que é o teu trabalho? O que acontece no teu dia a dia? O que de fato tu faz para resolver crime, entender o que aconteceu? Para que serve esse trabalho? Perfeito. O trabalho do desenhista, ele está previsto inclusive no Código Penal, no artigo 169, onde diz que, para efeito do exame do local de crime, a autoridade policial, tendo constatado a infração, ela providencia que imediatamente que não se altere o estado das coisas para que chegue o perito, né, até a chegada do perito, que ele vai executar um laudo que pode ilustrar com fotografias, esquemas, desenhos. Então, num artigo só do Código Penal, você tem o perito criminal, o fotógrafo criminal e o desenhista criminal. Entendi. Então, essas 3 carreiras, inclusive, que são carreiras da Polícia Civil de São Paulo, aliás, me parece que desenhista talvez tenha só aqui em São Paulo, inclusive, assim, específico, né? Então, uma vez que o exame de local ele requer o laudo, esse laudo, muitas vezes, ele necessita do trabalho do desenhista. Porque o perito criminal, necessariamente, ele não precisa saber fazer o desenho de uma planta baixa, de um prédio, né? Manusear aplicativos, softwares complicados, né, de computação gráfica. Então, o trabalho do desenhista é muito importante, porque ele vai trazer clareza, uma imagem, enquanto o perito ele descreve, o desenhista torna tudo aquilo em imagens. Né? Então, qual a diferença do fotógrafo para o desenhista para o trabalho em si, para resolver um caso? A diferença é que cada um se complementa. O perito ele vai escrever, o fotógrafo ele vai produzir as imagens, porque imagina num local, se o perito tivesse que fazer as anotações de vestígios e ainda fotografar, né? Então é bem dividido, é até interessante o artigo 69, porque o fotógrafo ele vai prover ao perito as fotografias que vão eternizar os vestígios do local, é super importante. E a diferença é que o desenhista ele vai fazer medições no local. Por exemplo, imagina que você tenha nesse prédio um homicídio. Então o que cabe ao desenhista? Eu vou fazer uma planta do prédio, vou fazer as medições do local, vou fazer anotações de vestígios, estabelecer medições. Então esse trabalho vai ser interessante porque você tem o texto do perito, você tem a fotografia e você tem as ilustrações. Teve até um perito disse para mim, falou assim que ele já viu o juiz, que quando ele pegou o laudo, ele já foi para a última página querendo ver o desenho. Ele queria ver a dinâmica, porque o importante do desenhista é que ele consegue estabelecer a dinâmica do crime de acordo com as vistas do perito, né, do fotógrafo. Ele é uma equipe que trabalha junta, né? Então essa dinâmica do crime, ela é importante que a autoridade policial possa ter clareza daquilo, entender, assim como o juiz, o promotor. Então, a dinâmica do crime ela é muito fácil de ser vista quando o desenhista coloca isso assim com clareza, porque eu posso fazer um desenho com vista superior e eu tenho a visão de um quarteirão inteiro com a movimentação de pessoas, indicando as distâncias. Se o indivíduo parou aqui baleado perto desse poste, estava distante de a quantos metros, né, do atirador. Então, você estabelece essa dinâmica. Então, isso é muito importante.